O adversário foi crescendo, achou o gol. Eu havia dito para ele durante a semana toda, hoje mesmo na pré-eleição, que o jogo era perigoso, poderia se tornar fácil se a gente entrasse em campo determinados e meio que alguns jogadores sentaram, digamos assim, no placar de 2-0, achando que não poderia acontecer, e aconteceu. Aconteceu o que a gente não queria, por méritos do adversário e por falta de concentração nossa. Hoje deu tudo errado. Deu tudo errado porque realmente a gente deixou de fazer as coisas. E deixamos de fazer as coisas, deu no que deu. Sofremos num jogo que não poderíamos sofrer de maneira alguma, até porque o adversário não estava completo. Nós tínhamos essa vantagem de 2-0 e poderíamos ter liquidado no primeiro tempo se nós entrássemos determinados. Não entramos. E o adversário viu. E gostou do jogo. Então ia ser uma vergonha muito grande hoje a gente sair. Não sei quem está com o celular, o som muito alto aí, poderia... Então foi isso. Poderia ter sido pior, entendeu? Mas há males que vem para bem. Eu já conversei bastante com o grupo no vestiário. Na pior das coisas, nós conseguimos a classificação, mas que fica de exemplo. Fica de exemplo, que eu já dei exemplo, inclusive, de outros jogos que aconteceram na semana passada e ontem. Não dá para brincar com futebol. Não tem mais as da camisa, vai lá e vai ganhar o jogo. Independente do adversário, se é da primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Eu vi todos os jogos ontem. Todos eles foram duríssimos. E alertei eles. Mas... infelizmente, nem todo mundo entrou determinado, nem todo mundo entrou concentrado. E aí quase que nós pagamos pelos nossos próprios erros. Você mexeu no time, Renato, né? Até em função dos problemas que você tinha, enfim, vem enfrentando, né? De jogadores que ainda não estão, todos eles à tua disposição. E não sei se de repente passava pelo teu planejamento no decorrer do jogo, daqui a pouco um ou outro que já está mais desgastado, você tirar, né? E aí esse relaxamento que você acaba de citar para a gente pode ter atrapalhado o teu planejamento e o jogo do final de semana. E eu sei que na semana você falou da questão do goleiro, do Adriel, só que aconteceu um episódio no corredor, no vestiário aqui, não sei se já chegou para você, né, dele ter sido vaiado pelo torcedor e ter dado um murro na porta de acesso ao vestiário. Não sei se isso chegou para você e se chegou, como é que você trata isso? Eu não falo sobre Adriel. Quem vai falar para vocês durante a semana... amanhã ou semana que vem é o presidente. É assunto de presidente. Eu já falei com todo o respeito, você pode fazer outra pergunta. Mas esse assunto na minha cabeça está encerrado. Não vou ficar me desgastando com o assunto toda hora. É com o presidente. Eu tenho que cuidar do meu grupo. Ele faz parte do grupo. Eu já falei para vocês, cada jogador ele é responsável por si próprio. Ah, sim. Não, você colocou bem. Eu havia conversado isso, por isso que eu deixei de fora 2, 3 jogadores, já do início. Conversei bastante com eles justamente para isso, para a gente tentar decidir a partida no primeiro tempo, para que eu pudesse poupar mais 5 jogadores, até porque é aquilo que eu entendo, que muita gente não está entendendo. A gente joga na quinta-feira, joga no domingo, joga no sábado, fica 5 dias sem jogar, depois em 4 dias faz 2 jogos. Não é desculpa nenhuma, mas o meu planejamento na minha cabeça era isso, poupar os 3 que eu poupei no início do jogo e depois poupar os outros 5 jogadores se a gente tivesse no placar na frente, né? Mas infelizmente isso não aconteceu e atrapalhou bastante. Então essa foi minha bronca com eles agora no vestiário, porque acima de tudo, além de a gente não ter jogado nada, nosso planejamento foi por água abaixo, porque houve jogadores que se desgastaram bastante. E amanhã se recuperam, sábado a gente já tem uma viagem longa para enfrentar mais uma parada difícil no domingo contra o Cuiabá. Então não foi só os 90 minutos que nós estivemos mal, não. O planejamento também meio que foi por água abaixo. Renato, a gente viu o João Pedro sair em função aparentemente de um problema ali, não sei se é algo grave, se já chegou alguma coisa para ti no vestiário. E hoje você deu uma oportunidade ao Darlan, mais uma vez, né? Queria uma avaliação tua do desempenho do Darlan no meio campo. Não, a gente não pode falar se ele foi bem, se foi mal. Ele tentou, a equipe toda jogou mal. Então a gente não pode falar somente do Darlan. Então é difícil de direcionar apenas um jogador, mesmo que ele jogue bem, entendeu?
a equipe toda não esteve bem. Então, não adianta a gente falar somente do Darlan ou somente de um outro jogador. A equipe toda hoje não esteve bem e, consequentemente, ele pelo menos tentou as jogadas, correu, entendeu? Mas a equipe toda hoje não esteve bem. Não quero falar especificamente só de hoje, Renato, mas eu queria uma avaliação sua sobre os últimos jogos do Luis Soares, no sentido de... A gente tem visto o Soares muito participativo nas zonas de construção. Hoje, por exemplo, ele dá até o passe, né? Ele luta muito lá na frente, dá o passe para o Everton Galdino. Mas as oportunidades lá dentro da área, que é a especialidade dele, não estão aparecendo mais no volume que estavam aparecendo durante o Campeonato Gaúcho. Esse Soares um pouco mais móvel, é uma orientação sua? Ou parte dele, esse intuito de daqui a pouco sair da área, tentar buscar o jogo, porque a bola não está chegando lá na frente? Ele sempre jogou dessa forma. Eu não sou eu que vou mudar o estilo do Soares no final da carreira dele, né? Ele se consagrou jogando dessa forma. Ele gosta de jogar dessa forma. E eu gosto da forma que ele joga. Entendeu? Porque muitas vezes ele joga sem a bola. Mesmo que ele se desloque numa diagonal e não receba a bola, ele está abrindo espaço para os companheiros. Então, ele sempre jogou dessa maneira aí. Não é porque o Campeonato Brasileiro que as chances diminuíram. Não, a gente constrói bastante. Mesmo no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro mesmo, nós construímos bastante. Só que hoje a equipe não esteve bem. E logo com 5 minutos ele veio, olha, tem o zagueiro número 4, se não me engano, ele falou, tá colado de mim. Eu falei, procura se movimentar, tira a marcação dele, se ele sair atrás de você, você vai abrir espaço para os companheiros. É a forma dele jogar e eu gosto dessa forma. Então, não vamos colocar agora para o Luis. O Luis, inclusive, eu elogiei ele no vestiário, ele com a idade dele, ele fez a jogada do gol. Aos 47, 48 minutos do segundo tempo, ele correu, ele ganhou a jogada do zagueiro, tinham 3 zagueiros marcando ele, eram sempre 3 jogadores em cima dele, então tem espaço para os companheiros. Daqui a pouco ele volta a fazer gol também, se eu não me engano foi o Gabigol agora que fez um gol uns dias atrás, depois de 10 rodadas, é o Gabigol. A gente não pode condenar o Luis, não. A gente tem que aproveitar melhor as oportunidades que a gente constrói durante as partidas. Aí as coisas vão ser facilitadas. Renato, queria que você avaliasse o funcionamento desse meio campo quando tu não tem aqueles 3 meias, né, que costumam flutuar, trocar de posição. Hoje tu teve o Zinho pelo lado esquerdo, que tem por característica ficar um pouco mais preso pelo lado. Então queria que você falasse do funcionamento desse sistema sem esses 3 meias atuando ali por dentro. Esse sistema é diferente, né? Com os 3 meios, se procuram, estar com a bola, a gente valoriza bastante a posse de bola. E com o Zinho é um jogador mais de velocidade. É importante você ter esse tipo de jogador no grupo, mas é um jogador ainda muito novo. É o único jogador que nós temos de velocidade, a gente está lapidando ele. Então não pensa que da noite para o dia ele vai virar um craque, vai virar um jogador decisivo. A gente está orientando, mas é o único jogador que a gente tem de velocidade pelos lados, de 1 para 1. Que eu gosto. Mas sobre isso aí a gente tem conversado bastante, tem conversado bastante com o presidente, com a diretoria. Daqui a pouco abre a janela e a gente tenta buscar esse tipo de jogador também. Renato, queria que tu falasse um pouquinho sobre o Bitelo, né? Porque o Bitelo é um jogador que tu insistiu nele na ponta e ele virou um ponta realmente, acostumou a jogar por ali, começou a participar dos gols, fazer gols também. E de certa forma tu tá te obrigando a usar ele no meio campo por não ter outros jogadores. Eu queria que tu falasse pra gente um pouco sobre o que tu perde, né, em não ter o Bitelo tão perto, principalmente do Soares. Isso são coisas que parecem que se cruzam. O Bitelo não tá mais tão perto dele e ele também não está fazendo tantos gols. Pode ter a ver uma coisa com a outra e quanto tu tá perdendo por ter que deslocar ele de volta para a volância. Não, você colocou bem, não, eu concordo. Só que infelizmente nós temos os jogadores entregues ao departamento médico. Aí eu preciso movimentar o Bitelo como uma peça do xadrez. Eu não gosto que ele jogue lá na frente. Aliás, muita gente achava que o Bitelo não poderia jogar aí, né? E hoje todo mundo fala, por que o Bitelo não está jogando na posição dele? É gozado futebol, né, gente? É bem gozado, né? O pessoal entende bastante. Mas o Vila, nós perdemos o Vila lá no jogo contra o Santos. O PP está entregue ao departamento médico. Aí eu tenho que movimentar as peças. E o Bitelo já jogou ali, entendeu? Quando todo mundo estiver fora do departamento médico, todo mundo estiver me dando essas opções aí, pode ter certeza que cada um volta para a sua posição. E o entrosamento deles também é muito bom. Enquanto isso, a gente vai mexendo
e vai buscando, de uma forma ou de outra, as vitórias, como aconteceu contra o Santos. Infelizmente perdemos contra o Cruzeiro e hoje nós não estivemos bem, mas eu acho que o mais importante de tudo é que sirva de lição, e vai servir, pode ter certeza. Estou aqui, mas não pense que eu já não peguei usado dentro do vestiário. E agora pensarmos no jogo do final de semana. Renato, boa noite. Bom, enquanto esses jogadores estão no departamento médico e não voltam, você falou, você tem que mexer, tem que encontrar a melhor dinâmica. E o Grêmio encontrou dificuldades lá em Minas, né, quando perdeu o jogo. Hoje, de novo, você reconhece que o time teve dificuldades. O que mais tem te preocupado nesse momento? Como devolver essa dinâmica que você mesmo estava elogiando no início da temporada? No momento que você perde um ou dois jogadores, tudo bem, mas no momento que você perde meio time e algumas opções, aí fica difícil. Aí tem que estar toda hora mexendo na equipe, são jogadores importantes que estão fora. Hoje mesmo, uns 2 jogadores voltaram depois de um bom tempo, o caso do próprio Fábio, entendeu? Então, quando todo mundo estiver à disposição, o grupo do Grêmio se torna muito mais forte, eu vou ter mais opções, entendeu? E aí cada um volta para a sua posição e eles vão aproveitar bastante o entrosamento deles. Não fica difícil. Hoje já perdemos o João, provavelmente. Quer dizer, volta 1, 2, sai mais 1 ou 2. É difícil porque no momento decisivo do Campeonato Brasileiro que está começando aí, o momento aí do mata-mata da Copa do Brasil, quanto mais opções eu tiver, melhor. Esses jogadores precisam sair do departamento médico e a gente tem que parar de perder jogadores, entendeu? Por essa lesão, aquela, como aconteceu com o Vila, que afundou. Hoje o João, não adianta você tirar 2 e perder mais 2. Então a gente vai mexendo as peças, a gente vai fazendo o possível para buscar as vitórias. Mas, sem dúvida alguma, quando todo o grupo estiver fora do departamento médico, aí com certeza a gente vai sofrer menos. Renato, boa noite. Já falou que o Grêmio hoje não jogou tão bem e foi a pior partida sob o teu comando. Mas nem tudo é tão ruim. Até eu gosto de lembrar porque o Galdino, em algum momento, nos jogos anteriores, ele acabou sendo vaiado. E hoje tu faz uma substituição que modifica, é diferente. Botou o Galdino no lugar do Franco, que é um armador. E ele ainda faz o gol que não dá a derrota, né? O Grêmio consegue o empate. O que tem de bom no que tu viu hoje? E não só o ruim, como tu já falou, para os nossos colegas. Não, mas a maior parte, vocês têm razão hoje, a maior parte do jogo nós não estivemos bem, então não adianta a gente tapar o sol com a peneira. É lógico que teve coisas boas, mínimas. O Galdino foi uma delas, entendeu? É bom para ele fazer o gol, confiança, o próprio torcedor vai ver o Galdino com outros olhos, que ele é um jogador importante e ele faz parte do grupo do Grêmio. As opções que eu tenho são essas, nós temos muitos jogadores no departamento médico, eu faço o possível, entendeu? Mas uma coisa é o Grêmio estar jogando mal o ano, entendeu? Outra coisa é o Grêmio ter jogado mal hoje, não ter jogado tão bem contra o Cruzeiro. A gente vai ajustando, deixa os jogadores saírem do departamento médico, o Grêmio vai ficar mais forte. E esse gol aí, como eu falei, é importante para o Galdino, porque, sem dúvida alguma, dá bastante confiança para o jogador. Boa noite, Renato. Na primeira resposta, você falou sobre os jogos duríssimos, até citou que os outros grandes do futebol brasileiro também tiveram dificuldades nos confrontos eliminatórios. A maioria deles conseguiu classificar para a próxima fase, o que possibilita que a gente tenha vários clássicos, enfrentamentos de peso, de camisas pesadas nessa próxima etapa. Qual a expectativa do Grêmio para essas oitavas de final, sorteio agora, já na próxima semana? Uma hora ia acontecer isso, né? Na Copa do Brasil, assim, vão passando, praticamente 95% dos grandes passaram. E automaticamente vai ter o sorteio. E o sorteio os grandes vão se cruzar. É briga de cachorro grande. É difícil para o Grêmio? Claro que vai ser difícil para o Grêmio, mas vai ser difícil para o adversário também. Você aí, depois você me lembra quem mais ganhou as Copa do Brasil. Foi o Cruzeiro, né? Primeiro, depois o Grêmio. Então o Grêmio gosta dessa competição. É lógico que a gente precisa melhorar. Qual o time no Brasil que não precisa melhorar? Todos. O Grêmio também. Eu tenho visto todos os jogos. Tanto é que você mesmo colocou, e eu estou de acordo, ontem vi todos os jogos, vi a dificuldade dos grandes jogarem, com todo o respeito, contra equipes de segunda e até de terceira divisão. Então não tem mais jogo fácil. Agora, no sorteio, a gente vai se cruzar. O Grêmio vai cruzar com um grande vai cruzar com o Grêmio. Não é assim, futebol brasileiro, assim, a Copa do Brasil é assim. E a gente vai medir forças. Muito bem, acompanhamos agora a entrevista coletiva com o técnico